Olá, nós vamos começar hoje a nossa aula de grego do Novo Testamento. Nós vamos começar a concentrar nossa mente no tema sobre a origem da língua grega. Antes de a gente iniciar o nosso curso, eu quero apresentar a vocês que teremos algumas modificações no curso ao decorrer do uso da disciplina, ou no estudo da disciplina ao longo do nosso curso. Então, você fica atento a algumas mudanças que poderão ser feitas durante o processo do curso. Mas, de modo geral, nós vamos seguir a linha normal de análise de texto, de tudo mais, em relação ao nosso curso bíblico de grego, ok? Muito bem, nós vamos trabalhar sobre a importância da língua grega, ou da koiné, para os nossos dias, ou para a nossa atualidade, né? Porque, na verdade, não adianta você querer vencer grego se você não tem a compreensão da origem e desenvolvimento da língua grega ao longo dos estágios pelo qual ela passou. Então, antes de tudo, nós vamos entender isso à luz da história e da pesquisa que nós precisamos fazer em relação à origem e desenvolvimento da língua grega. Um ponto importante é que é necessário ter uma noção básica de que a língua grega não é uma língua sagrada, não é uma língua intocável. Ela tem uma morfologia, ela tem uma sintaxe, ela tem uma estrutura gramatical. E ao pensar nisso, ao perceber isso, o aluno precisa colocar na sua mente de que ele, ao estudar o texto sagrado, ele está estudando a revelação de Deus, mas a língua na qual essa revelação foi registrada, ela não é sagrada. Ela é uma língua qualquer, como qualquer outro idioma, e por isso tem regras de morfologias e análises normais de qualquer gramática, de qualquer língua que precisam ser feitas. Então, nós vamos estudar hoje os 5 estágios da origem da língua grega, como ela chegou até o estado atual, no qual nós conhecemos, ok? Muito bem. É bom lembrar que a língua grega, ela surgiu como uma língua de uma série de idiomas, de 10 idiomas, no período quando era chamada a língua mãe do mundo, né, chamado proto-indo-europeu. E desse proto-indo-europeu surgiu o grego, o latim e todas as línguas neolatinas, como as línguas germânicas e etc. Então, o grego não apareceu do nada, ele veio de um contexto de outras culturas e foi apresentado a nós. Então, vamos começar a analisar esses 5 estágios do grego a partir do aspecto diacrônico, que é através da ideia de que, como no tempo essa língua foi desenvolvida, ok? Muito bem. A história da língua grega tem o seu ponto de partida em cerca de 1500 anos antes de Cristo. Isso se deve a uma breve introdução do desenvolvimento do idioma que nós precisamos fazer. Então, você precisa compreender esses períodos, que foram 5 períodos distintivos na língua grega. O primeiro período é chamado período pré-homérico, que vai das origens do grego até o ano 100 a.C. Já no início do terceiro milênio, houve grandes invasões na região da Grécia, e muitos desses invasores foram depois indicados como indo-europeus. Hendrix, em 178 a.C., ele diz que houve um grande número de gauleses e celtas, a quem anteriormente haviam invadido associados assolado a Grécia, na Macedônia, Trácia, e cruzaram até a Ásia Menor, esse continente. Na sua chegada, não era pelo menos não era de toda injusta, não era uma invasão injusta, porque eles chegaram lá por iniciativa do rei da Bitínia,
chamado Nicomendes, e ali esses celtas e esses gauleses, eles chegaram com suas famílias, com seus filhos, estabeleceram lugares, pontos, a partir do centro do coração da Ásia. E ali desenvolveram uma cultura. Mas também é sabido que nesse período houve grandes acidentes geográficos na Península Ática e nas suas adjacências. E assim isso isolou esses povos, isso favoreceu o desenvolvimento de vários dialetos, de várias formas de falar, de cada regionalismo, como a gente pode dizer. Houve uma fragmentação nesse período. E eles começaram a desenvolver um dialeto a partir da sua língua mãe original. É típico nosso, por exemplo, nós portugueses, nós brasileiros, na verdade, falamos o português do Brasil. Nós não falamos o português de Portugal, ainda que tenha sua origem lá. Mas aqui nós criamos os regionalismos. Os regionalismos são os dialetos que o paraibano fala, o piauiense fala, o pernambucano fala. Cada um tem a sua forma peculiar de falar. Entretanto, são todos dependentes da língua mãe, que é o português do Brasil. E o português do Brasil, ele originou-se no português de Portugal. Há muito tempo atrás se escrevia a palavra farmácia com PH. Por quê? Porque a palavra farmácia é uma palavra grega. Nós é uma palavra feitiçaria. E a palavra feitiçaria é pharmakon, na língua grega. Nós é a nossa palavra farmácia. Então você pode perceber que a língua vai evoluindo ao longo do tempo. E também você percebe aí já a influência do grego na nossa língua, no nosso idioma. Muito bem. Então esse é o período pré-homérico, um período em que a língua começa a se difundir naquela região da Ásia para se tornar o que nós viemos a conhecer posteriormente. O segundo período é o período do clássico, o grego clássico, que vai do ano 1000 a.C. até o ano 330 a.C. Devido ao desenvolvimento geográfico e político da própria Grécia e o surgimento das cidades-estados independentes, fizeram com que os gregos ficassem fragmentados. E assim, desse modo, surgiu vários dialetos. Todavia, 4 desses dialetos se destacaram e dominaram durante um período considerável no período do grego clássico. Os principais dialetos deste período foram o eólico, cujo material que existe é somente poético, como o poema de Safos. Você tem o dórico, também boa parte do material é poético, tendo como representantes do seu uso os seguintes poetas como Píndaro e Teócrito. Você vai ter também o dialeto jônico. Esse dialeto é encontrado em obras como as obras de Homero, as poesias e tudo mais, as histórias, as tragédias e tudo mais. O Isodo, o Herodoto e o famoso Hipócrates. E por último, nós temos o dialeto ático, que é esse dialeto que vai nos importar. Porque o grego clássico acaba sendo identificado com esse dialeto. E por quê? Porque ele tem uma precisão, ele tem uma beleza. E esse dialeto carregava essa beleza, essa precisão que é interessante. Obras relevantes para o pensamento humano foram produzidas neste período de escritas com este dialeto. Então você vai ter aqui o dialeto ático como sendo aquele que vai dominar o período do grego clássico. O período do grego koiné, que vai de 330 a.C. e vai até 330 depois de Cristo. No grego koiné, a pergunta é quando é que nasceu esse idioma? Bem, esse idioma nasceu das conquistas de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, filho do famoso Filipe da Macedônia, E Alexandre se torna o Grande porque ele consegue dominar um grande império nesse período, E então ele consegue fazer isso junto com a Confederação das Tribos, como Atenas e outras cidades gregas. Sob a sua direção, houve aí uma miscigenação inevitável que suavizou a aspereza de alguns dialetos e destruiu outros da sua importância tribal. Então aquilo que era áspero em alguns dialetos gregos acabou se tornando uma coisa mais universal. Como seria isso? Por exemplo, seria a ideia do que nós temos no português mesmo.
No português tem uma coisa chamada, o livro que você lê tem um português distinto do português que você fala. O livro, o texto português do texto do jornal é diferente do português daquele que você fala. O português da academia é diferente daquele que você usa no dia a dia. Esse português é chamado de norma culta, ou a norma padrão, ou o português padrão que você deveria estar falando. Cada um de nós precisamos aprender a norma padrão. Você pergunta, mas é difícil, eu preciso saber gramática ou não. Para você aprender a norma padrão, você só precisa de uma coisa: leitura. Não há como aprender uma língua sem ler, né? Você aprende a língua do ouvido, mas a língua padrão, mediante a leitura, e um conhecimento de gramática também é importante. Então, por quê? Porque é a língua que todo mundo fala. Um detalhe importante: norma padrão, ou norma culta, como a gente chama, não quer dizer difícil de compreensão, não é isso. Há pessoas que são realmente eruditíssimas, cultas, profundamente cultas mesmo, mas são incomunicáveis. Por exemplo, se você lê o liberal, o arquiteto liberal Paul Tillich, né? Você ouvir ele pregando, se você pegasse os sermões dele para ler, ele era muito nebuloso na pregação, porque o seu linguajar é muito pesado. Mas se você ler a sistemática dele, você descobre que ele não era nada de obscuro. Ele sabia o que ele estava falando. Então há pessoas que têm essa dificuldade de comunicação conhecendo a língua culta. Vou dar aqui outro exemplo mais próximo da gente. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, existia um pastor chamado Valdir Carvalho Luz. O Valdir Carvalho Luz, ele escreveu um manual da língua grega, que são 3 volumes, cada volume de média 600 páginas. Ele é conhecido no Brasil como o A.T. Robertson brasileiro. A.T. Robertson é um teólogo batista que desenvolveu a gramática grega para a teologia cristã, que também já é falecido. E o Valdir Carvalho Luz, ele tem várias obras que ele traduziu ou que ele escreveu. Por exemplo, a primeira edição das Institutas, de 89, é horrível de ler, porque ele traduz o latim para o português num nível eruditíssimo. Então, quem é bem experiente na língua portuguesa vai ter dificuldade, porque vai ter que ler aquela edição das Institutas com o dicionário do lado. Tanto é que a nossa editora, ela corrigiu, tentou corrigir esse cultismo do Valdir Carvalho Luz para tornar as edições das Institutas clássicas mais acessíveis ao público brasileiro. O Valdir Carvalho escreveu um livro sobre John Knox. Muita gente não consegue ler aquele por causa da alta erudição dele. O Valdir Carvalho Luz traduziu a vida e a morte de João Calvino, né, do Teodoro de Beza. Poucas pessoas conseguem ler, porque ele é muito culto. Então, há um equívoco entre a cultura, a norma culta, e ser oculto, né? Não, tem a norma culta é você conhecer as regras gramaticais e tudo mais e comunicar de maneira clara para as pessoas, ok? Então, essa é a ideia. Ele conseguiu fazer com que a norma erudita áspera, Alexandre o Grande, do grego, ficasse uma coisa mais suave no koiné, ok? Agora, a língua, ela passará a ser um idioma comercial de todo mundo, sendo paulatinamente transformada em uma língua no mundo de então. A cultura helênica passa a ser conhecida e influenciadora de diversas culturas. Todas essas cidades eram um centro do helenismo. O mundo todo, dentro de poucos anos, foi helenizado. Alexandre não impôs essa helenização da cultura grega por meio das armas. Foi uma invasão pacífica. Os povos tinham sede, desejo de conhecer. E os gregos lhe traziam essa cultura, mas em sua própria língua. Para saber o conteúdo daqueles manuscritos gregos, eram obrigados a aprender a língua grega, o que fizeram de maneira espontânea. Isso é que lembra o Enéas Tonino no seu livro Período Interbíblico. Deixa eu explicar um detalhe importante sobre essa consideração que o Enéas Tonini levanta.
exatamente isso. Por exemplo, se eu quero conhecer mais profundamente teologia, eu preciso conhecer o quê? Inglês. Porque boa parte de todo o material teológico que nós temos está na língua inglesa. Se eu quero conhecer a teologia puritana na sua essência, eu preciso aprender inglês. Se eu não aprendo inglês, eu tenho dificuldade de compreender determinadas coisas e continuo atrás, 1000 anos atrás, de quem sabe ler inglês nesse sentido. Então, o inglês é a língua mais falada do mundo. A segunda é o espanhol. A terceira é o nosso idioma, o português. Então, eu preciso aprender um idioma que o mundo conhece, para que eu possa ter acesso à cultura que o mundo tem. Ok? Esse é o sentido da helenização que foi feita no período de Alexandre o Grande. O período bizantino. No período bizantino, que vai de 330 até 1453 d.C., este grego é conhecido como o grego medieval, ou seja, o grego usado na Idade Média. Dois fatores serviram para o surgimento deste tipo de grego. Primeiro, para o bem ou para o mal, a conversão de Constantino ao cristianismo, onde o grego koiné evoluiu para o chamado grego bizantino, na presença do imperador Constantino, onde o grego bíblico passou a ter um status religioso apenas. Não era mais visto como uma língua comum, seu significado original. Koiné, aquele que pertence ao povo, aquele que é do povo, aquele que é comum. Então, a palavra koinonia, comunhão, né? Mas apenas a língua religiosa dos sacerdotes. Então, o grego passou a ser a língua religiosa dos sacerdotes nesse período de conversão de Constantino. O outro período, o quinto período, o período do grego moderno, que vai de 1453 d.C. até o presente. Os turcos invadiram Bizâncio no ano de 1453 e, desse modo, a língua grega não ficou isolada, pois os sacerdotes fugiram, levando muitas cópias dos manuscritos de obras helênicas, incluindo os textos sagrados do cristianismo. No movimento Ad Fontes, que é o de retorno às fontes, né, que surge ali no período da Reforma, que deu grande ímpeto à Reforma protestante, com dois personagens fundamentais, que são Erasmo, né, Erasmo de Roterdã, aquele mesmo Erasmo que vai se opor a Lutero quanto à questão da discussão do livre-arbítrio e soberania de Deus, e Lutero. São os dois personagens, né, Erasmo e Lutero. Passaram a divulgar a língua grega, esses dois personagens. No caso de Erasmo, isso ocorreu por meio da edição do Novo Testamento grego. Isso quem diz é Wilson Paroschi no seu livro, ele deixou o Novo Testamento, edição antiga, ou a transmissão do texto do Novo Testamento grego. Né? Então, publicado agora recentemente pela SBB, a ampliação desse livro. Mas a língua grega sofreu pequenas modificações ao longo do tempo. Então, Erasmo, ele populariza isso por meio do grego, e o meu querido irmão Lutero populariza isso por meio das exegese que ele faz, especialmente em Romanos, e do ímpeto que ele se empenha para que os membros da igreja aprendam grego. Isso aqui é importante. A língua grega sofreu pequenas modificações ao longo do tempo, até se tornar o que nós conhecemos hoje. Né? Nesse período moderno, ela se torna hoje dois tipos de grego. Você tem a palavra, tem o grego katareussá, né? Katerossá, não é japonês, é grego mesmo, né? Katerossá, né? Katerossá, que é a língua literária, uma língua literária. Este é o empreendimento dos gregos modernos para restaurar o arte chamado grego ático, que é o grego literário das grandes obras. Esta língua é uma tentativa do literário Johann Schiller, um sacerdote católico romano de Bernmann, na Alemanha, que ele disse que nos anos de 1879 a 1880, que Deus havia se revelado a ele para que ele desse origem a uma língua internacional. Mas tal criação não tem uma boa aceitação entre os linguísticos modernos da Grécia, e tem sido considerada uma língua mixada de muitos jargões e menos literária. Você tem a palavra demotiki. Esta língua falada atualmente na Grécia, ela descende diretamente do koiné. Então, nós temos aí a língua grega no tempo moderno. Agora consideramos o grego koiné, o seu aspecto sincrônico, o seu aspecto dado no tempo, dado no momento em que começa a desenvolver propriamente a língua. Né? O que significa koiné? O grego koiné é um adjetivo feminino de koinos, que significa comum. Indica uma língua que era falada
pelo senso comunal para ser compreendida por todos. Implica na universalização da comunicação. A comunicação tinha que ser universal, as pessoas tinham que compreender. Então, o Koine é isso, é a língua que todo mundo entendia. Todos entendiam o Koine porque era acessível a todos. Como era a estrutura das sentenças do Koine? Primeiro, as sentenças eram mais curtas e mais simples. No grego clássico, as sentenças, ou seja, as frases, os períodos e os textos eram mais complexos, mais longos, e por isso poucos tinham acesso a essa língua. Menos uso de partículas e conjunções. No grego clássico era comum o uso de conjunções, no Koine ficou muito reduzida. É bom lembrar que há um livro em inglês sobre as conjunções. Né? Então, eu queria que vocês procurassem esse livro e dessem uma olhada, porque vale a pena você ter esse material na sua mão. Ok? Muito bem. Você vai ter a parátaxe. Né? A parátaxe, que são as orações coordenadas, eram amplamente usadas no grego clássico. No grego clássico, a presença de coordenadas, né, era escassa, uma vez que no grego ático era necessário o uso de orações subordinadas por causa das síntese complexas. Então, a oração coordenada, no grego clássico, ela era escassa. No Koine você vai ter muito uso das orações coordenadas. Né? O discurso direto, que acontece no grego, em toda a estrutura do Koine, o discurso sempre é direto. Né? Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Isso é chamado de discurso direto. Se você quer falar direto com alguém, você precisa usar essa estrutura. O sujeito, o verbo e o predicado para uma compreensão maior. E, por fim, os 4 tipos de Koine. Quais são os 4 tipos de Koine que você tem? O primeiro Koine que você tem é o vernacular. É aquele que estava presente nas ruas, o dialeto coloquial, a língua das camadas mais populares. Esse tipo de grego foi encontrado nos papiros egípcios. Também surgiu o Koine literário. É o tipo que se usa para escrever expressões literárias e obras importantes e indicativas. Alguns dos escritores mais antigos conseguiram essa façanha, como Joséfo, né, quando escreveu as suas obras sobre as guerras judaicas, né, bem interessante, vale a pena ler. Filo, filho de Alexandria, Deodoro, Estrabo e Epteto. Então, esses personagens, eles conseguiram desenvolver um grego mais literário para trabalhar. Também havia o grego coloquial, o grego Koine coloquial. Aquele tipo de Koine, de grego conhecido como reconhecido por qualquer cidadão da Grécia e do mundo, todos entendiam o que era falado e ensinado. Era aquilo que era a linguagem coloquial, não é uma linguagem simplista, mas é uma linguagem que você compreende, que você entende tanto quanto a norma culta. Ok? E também o atcista foi uma tentativa agora de tentar reviver o grego ático, tentando parar ou refrear o crescimento do Koine comum. É chamado também de ático comum. São conhecidos como os puristas, que tendem a valorizar o antigo ático sem desenvolver um sistema gramatical para as novas realidades. É típico de gente que quer simplesmente engessar a língua. Por exemplo, se você está fazendo esse curso de grego, você acha que vai sair falando grego, você não vai sair falando grego, porque a língua está parada. O grego que você vai aprender aqui é o grego para a exegese, é o grego para o conhecimento bíblico. Não tem nada a ver. Aqui, quando esse indivíduo, esse pessoal quer engessar a língua sem desenvolver um sistema gramatical, é similar aos liberais, quando olhavam os casos de Paulo, diziam assim, Paulo escreveu isso aqui, mas não poderia ter sido Paulo, porque Paulo, nessas circunstâncias, usaria o plural, ele não está usando o plural. Está usando o singular aqui nessa expressão. Isso é esquecer que o autor sagrado, ele tem mente, tem emoções, e ele se adapta ao uso da língua. Então você precisa entender isso. Muito bem, o grego do Novo Testamento. Diante disso, precisamos entender a natureza do grego do Novo Testamento. 2 perguntas são fundamentais para a compreensão disto. Quais eram as línguas vigentes no primeiro século na Palestina? Essa é a primeira pergunta. Segundo, onde o grego no Novo Testamento se encaixa dentro da Koine?
São essas duas perguntas que precisamos procurar respostas. Isso é pertinente para o entendimento da língua como um todo. Sabemos que durante o período do primeiro século havia uma tríade de línguas na Palestina. É o aramaico, que é a língua usada entre os judeus no dia a dia, o hebraico, que era a língua usada nos ritos sagrados dos judeus, a língua franca para o desenvolvimento comercial mundial era o grego, e há um certo número de eruditos que sustentam ser o grego a principal língua desse período, incluindo assim que o período que o próprio Jesus tinha utilizado-se dessa língua várias e várias vezes. Muitas razões são apresentadas para corroborar com essa ideia, entretanto ela não é sustentável, porque não há evidência disso, né? Você tem o registro do texto em grego, mas a fala deles é no aramaico. Um exemplo disso é quando Jesus está na cruz, quando ele diz, ele lama sabachthani, ele está usando uma expressão aramaica que foi vertida para o grego, né? É bem interessante isso. Império, o grego como língua. Esse é o primeiro fator. Então, o que a gente aprende? O grego é uma língua. O caráter linguístico e cultural da Baixa Galileia do primeiro século apresenta essa necessidade de entender que o grego era uma língua que o Império usava. Então, o grego era a língua que o Império também estava usando. O caráter linguístico e cultural da Baixa Galileia no período do primeiro século indica também que o grego era um grego muito comum. E o fator da linguística, ou seja, a transmissão no Testamento desde os seus manuscritos mais antigos indicam que o grego foi uma língua bastante usada no primeiro século. Então, que você possa entender isso e que a compreensão da língua seja algo fundamental na vida do aluno, do estudante hoje, ok? Logo mais estaremos voltando aqui com a nossa segunda aula referente ao alfabeto grego. Deus abençoe.